Orlando Desconce foi deputado federal no período de 2001 a 2002, na época como suplente. Na legislatura seguinte foi titular, e isso ocorreu de 2003 a 2007. E foi prefeito de Santa Rosa, eleito em 2008. Exerceu o mandato entre 2009 e 2012. Vamos começar, Orlando Desconce, que continua ativo na política partidária neste 2021. Pelo teu primeiro mandato, mesmo que suplente, foi a tua primeira grande experiência e as tuas primeiras articulações no plano nacional. E segue depois na sequência com o mandato de 2003 a 2007. Jairo, e uma saudação a todos que nos acompanham, dizer que a grande conquista do nosso mandato de deputado federal foi assegurar para a Santa Rosa e esta região o Instituto Federal Farroupilha, Campo Santa Rosa. Eu fui da Frente Parlamentar da Educação Profissional, a gente acompanhou todo o debate regional e, pelo critério do governo federal, pudemos garantir à cidade de Santa Rosa essa unidade. E tem mais de 1.200 alunos, teve mais, na época foi o maior investimento federal que o município recebeu. Isso foi estratégico. A gente também ajudou na aprovação do seguro da agricultura familiar, né? Naquela gestão do presidente Lula, que eu que vim da agricultura familiar, de um pequeno município, né? A gente lutou muito por isso e foi uma conquista muito importante que eu considero que está até hoje em vigor, o seguro da agricultura familiar, que as secas atingiam de tempos em tempos a nossa região. Isso foi uma garantia de renda, né, para a agricultura familiar. Considero que essas duas foram as principais conquistas daquele período. E quero também incluir a primeira emenda que foi destinada ao Hospital Vida e Saúde, depois de mais de 20 anos que não recebiam recursos federais e que começou a mudar a história do hospital. Pois antes, quando o hospital prestava um serviço especializado, quem adquiria os equipamentos era o médico. E com este recurso a fundo perdido que nós asseguramos ao hospital, passou a ter rentabilidade para o hospital. Isso foi um marco que nós deixamos do mandato de deputado federal. Aí vamos ao teu período de prefeito de Santa Rosa, depois de vencer as eleições de 2008. 2009 e 2012. Como é que você avalia o teu mandato, Orlando Desconce? Nós deixamos várias marcas, né? Nós fizemos o acordo referência de saneamento, que foi aberta a negociação pela deputada Elvino Bongás, e nós fechamos um valor que já ultrapassa 100 milhões de investimentos em Santa Rosa, uma nova estação de tratamento de água, o que permite Santa Rosa crescer mais 30, 50 mil habitantes com garantia de abastecimento de água. Ficou 5% da tarifa de água e 100% da de esgoto aqui, 70% para ser investido em esgoto pela Corsã, 30% pelo município em saneamento básico e ambiental, que tem várias frentes. E o conselho gestor, que o município tem 3 membros, a Corsã 3 e a comunidade 3. 50% é abatimento das entidades filantrópicas, que também foi algo fundamental. Isto garante o investimento de infraestrutura fundamental. Além disso, nós asseguramos primeiro fizemos o plano de mobilidade urbana. Com isso, garantimos o financiamento, que foi o maior investimento que mudou a cara da cidade, foi executado pelos prefeitos posteriores e que também asseguramos o início da abertura da Avenida América e da Braulio de Oliveira. Se permite, só conceitue mais, de forma mais popular, o que era o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana, ele previu o levantamento da situação existente do município na questão viária, as rodovias, vias, né? Calçamento, asfalto, onde deveria ser feito. A Avenida América, por exemplo, foi fruto do plano de mobilidade urbana, que previa um novo acesso de Santa Rosa a Cruzeiro. Havia essa necessidade. Isso foi fruto do plano. Foi ouvido a comunidade, teve audiência pública que a comunidade participou, ficou em consulta pública e foi, então, aprovado o plano de mobilidade urbana após estudo técnico, levantamento por rua, quantos veículos passavam e, em cima disso, quais eram as necessidades de intervenção do município. O financiamento veio fazer essa ligação intervilas,
o acesso asfáltico a todos os bairros da cidade, as principais ruas que deveriam ser asfaltadas para permitir uma melhor mobilidade urbana na cidade. Muito bem. Os municípios cresceram Uhum. e não tinham um planejamento, né? Não se imaginava tantos veículos, tantas motos, e foi necessário, então, fazer esse estudo. Muito bem. E aí você fazia referência, então, ao prolongamento da Avenida Coronel Brau de Oliveira dentro deste plano de mobilidade urbana. Pode continuar. Exatamente. A Coronel Brau de Oliveira, onde tivemos que desapropriar casas, desapropriar área para o prolongamento, assegurar recursos federais, né, para fazer esta obra que chegou até o Moveleiro na nossa gestão, bem como a Avenida América, que era falada há mais de 30 anos, mas não tinha um palmo desapropriado e que precisava fazer toda essa etapa burocrática, ter o projeto, viabilizar os recursos para que a obra efetivamente fosse disponibilizada à população. O Orlando Desconce fez referência ao Moveleiro. A origem do atual polo multissetorial era para ser única e exclusivamente polo moveleiro, só para as pessoas localizarem. Isso também, Jairo, foi uma conquista do nosso mandato que estava dentro das prioridades de fortalecimento da cadeia produtiva com o moveleiro. Asseguramos o Instituto Federal, que tinha curso na área moveleira, tínhamos a Indomóveis, que nasceu em 3 de Maio, eu como deputado ajudei a captar recurso em Brasília, e ela ficou 3 anos sem nova realização. Com isso, junto com a Cimóveis, na condição de prefeito, asseguramos esta realização em Santa Rosa, que está até hoje e que foi agregando novos serviços, que foi justamente para fortalecer essa cadeia produtiva. Quem constrói precisa de móveis. E nós tínhamos políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida, que vieram para a construção de casas, e o fortalecimento do setor moveleiro era uma oportunidade que estava candente. E nós, na gestão, viabilizamos esse suporte. Muito bem. Continua avaliando. Período de 2009, 2012, quando você, filiado e continua filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, governou o município. Uma das outras coisas marcantes, Jairo, toda vez que dava enchente, me comovia muito a situação do drama das famílias, que eram atingidas pelas águas, e a gente se sentia impotente, não conseguia sozinho resolver o problema. Aproveitando as políticas públicas do governo Lula, nós asseguramos 2 investimentos em Santa Rosa durante o nosso mandato, que um foi 110 moradias entre a Nova Esperança e a Nossa Senhora Aparecida, e outro na Auxiliadora 2, com 175 moradias. Foram fundamentais, naquele momento eliminamos as famílias que estavam mais vulneráveis às enchentes, com todos os projetos, com toda a infraestrutura, né? Recursos a fundo perdido que o nosso governo assegurou. Isso foi uma coisa muito boa, que resolveu os bolsões de miséria da nossa cidade e, ao mesmo tempo, trouxe dignidade para essas famílias e resolveu um problema estruturante muito sério. Isso, para mim, foi algo marcante. Nós também conseguimos, pela primeira vez, recursos federais para a construção de escolas e ampliação de escolas. A escola em Cruzeiro, né, que foi construída em educação infantil, ela foi buscada no governo federal. A escola do bairro Glória também foi garantida no governo federal de educação infantil. A escola do bairro Planalto, de ensino fundamental, 3 construções, e estava assegurada a escola de educação infantil da Sulina. Ampliamos também a escola Pedro Speroni, em Cruzeiro, e a escola do bairro Central, a escola Porrares. Foram investimentos federais que a gente assegurou aqui. Ampliamos 4 equipes de saúde de família. Saímos de 12 para 16 equipes de saúde da família. Para mim foi muito marcante a conquista da primeira UPA ao lado de um hospital do Brasil. Nós defendemos isso, um critério diferenciado para a nossa realidade. Conseguimos aprovar no Estado e na União, e ela passou hoje a ser uma referência. Garantimos o funcionamento do SAMU, né? 3 novas especialidades, Provida e Saúde à época. Asseguramos, com o deputado Jefferson Bongás, os equipamentos para UTI do Dom Bosco, que foram os primeiros leitos de UTI do Vida e Saúde, Unidade A Bosco,
Covid, né, que foi equipamentos garantidos junto ao governo Tarso aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos também investimentos em unidades básicas de saúde, né, nós ampliamos com recurso próprio o Cruzeiro do Sul, construímos o da Júlio de Oliveira, deixamos o recurso para ampliar o da Pereira, estava em andamento a construção do posto central de Cruzeiro, construímos uma unidade nova em equipe na Timbaúva, ampliamos o posto da Balneária, construímos uma nova unidade no bairro Central, construímos a unidade nova na São Francisco, construímos uma unidade nova na Jardim Petrópolis, na Guia Lopes, né? E asseguramos os recursos e iniciamos a construção da obra da nova sede da Fundação e do Centro de Especialidades, que quando eu tinha assumido, o Centro de Especialidades funcionava no Sindicato Rural Patronal, num local inadequado, locamos um espaço e asseguramos a solução definitiva sem aluguel para o município de Santa Rosa. Isso são coisas marcantes que foram fundamentais, além de, como prefeito, ter garantido o maior investimento até então do recurso federal também para o equipamento para o tratamento de câncer, que foi inaugurado em 2016, mas que foi empenhado em 2011, assegurado em 2012, com a ajuda do deputado Elvino Bongás, lá em Brasília. Isso foi fundamental para o tratamento das pessoas aqui de toda a nossa região, que fortaleceram a instituição de saúde do nosso município. Nós também criamos o Fundo de Cultura do município, né? Foi na nossa gestão, fui o primeiro prefeito que coloquei recurso para o Fundo da Agricultura Familiar, fizemos conferências no município de agricultura familiar, de educação, de saúde, que sempre acontecia, e várias outras. Além disso, eu fui o prefeito que realizou o orçamento participativo e cumpriu obras do orçamento participativo. 16 milhões na nossa gestão foram do orçamento do município, decididos pela população de Santa Rosa, investidos pela população de Santa Rosa, e para mim foi o maior aprendizado, porque ouvindo o povo e as suas prioridades, fez com que a gente entendesse melhor as necessidades do povo, aplicasse recursos que efetivamente faziam sentido para mudar a vida da população. Com isso, todas as regiões urbanas e rurais tiveram investimentos, desde calçamento no interior, o maior que foi aqui no Lajado Reginaldo, calçamento em Manchinha, né, em Bela União, que recebeu calçamento na nossa gestão. Então, equipamentos para associações de agricultores no interior, isso tudo foi a partir da necessidade da população. E esse foi o aprendizado que nos permitiu iniciar a trabalhar os planejamentos estratégicos que o município precisava. O que ainda faltava? A partir do que temos, aquilo que nos falta para que o povo se sinta bem, tenha orgulho da cidade e goste de morar. Não importa se é num bairro, se é no centro, se é no interior. Que ele tenha orgulho do seu município e que ele se sinta bem aonde ele escolheu para morar. O prefeito Orlando Esconce, quando ele concorreu à reeleição em 2012, os adversários políticos dele diziam o seguinte: muita obra, mas obra não relaciona pessoas. Era mais ou menos isso. Tá? E queriam fazer um outro resgate, que é um projeto de resgate. A cada chuva forte em Santa Rosa, nós tínhamos aí, me ajuda aí, prefeito, quantas famílias que geravam campanhas de doações de material de construção, de forro, de utensílios, enfim, as casas simplesmente eram varridas por água. A Vila Auxiliadora 2, ela concentrou famílias das chamadas áreas de risco, correto? Isto está agora no passado como solução. Foram 285 famílias, Jair, que foram beneficiadas com casa digna, a fundo perdido, sem precisar pagar, com terreno e casa, que foram a partir daquelas que eram mais atingidas. Naquele momento que nós concluímos isso, nas próximas enchentes não teve nenhuma família atingida. Claro que com o crescimento da cidade, com mais asfalto, com mais construção, novos problemas surgem, e isso que acabou acontecendo. Mas até aquele momento nós zeramos o número de famílias que estavam nas áreas mais delicadas. Fizemos também o plano de habitação de interesse social, que permitiria continuar esse projeto e resolver definitivamente outras situações.
Garantimos também, Jair Madril, na área social, os 2 CRAs da cidade, com recursos federais, e o CEL, lá em Cruzeiro, para a área do esporte e da cultura. E iniciamos a construção do novo centro cultural e deixamos o recurso para o 2º módulo empenhado também aqui no município. Bem, você disputou as eleições municipais do ano passado, agora para concluir, então, debatendo, né, assuntos que hoje ainda são pautas. Na tua opinião, quais são os grandes desafios para Santa Rosa para os próximos 10, 15, 20, 30 anos? 30 já é demais, os próximos 20 anos. Nós tínhamos como prioridade um planejamento dos próximos 12 anos, nem de 30, nem de 4, para que ultrapassasse o mandato de um prefeito e você pudesse fazer por segmento e por região, a partir do que temos, o que ainda é necessário. E que você tivesse o foco em buscar essas soluções com os teus recursos do município, recursos possíveis do Estado, da União ou outras parcerias, tendo um foco de prioridade aquilo que a população definiria como prioridade. Nós faríamos um orçamento participativo por 4 anos, então, a partir do levantamento feito, a população decidiria a estimativa de recursos do município para os 4 anos, qual seria o investimento do município, e o restante dependeria dessas outras possibilidades, de recurso a fundo perdido da União ou do Estado e de financiamento. Faríamos investimentos em áreas industriais, né, para a saída da pandemia, a cidade ter crescimento econômico, fortalecendo cadeias produtivas, fortalecendo empreendedores que querem investir aqui e que isso fosse uma política permanente, que todos os gestores se preocupassem em ter áreas sempre à disposição de quem quisesse empreender, não apenas fazer aquele momento, que se pensasse em deixar isso também para os próximos. E considero que tem um problema grave que precisa ser enfrentado, que é a regularização fundiária. Nós temos, uns dizem 40%, outros até 70% de situações irregulares. Eu digo que 40% não tem a escritura definitiva do seu imóvel em Santa Rosa, pelo menos. E isso só vai acontecer se houver uma prioridade do gestor, com uma equipe técnica altamente definida com este papel e isto como uma prioridade do governo. E não termina em 4 anos todo o problema que Santa Rosa tem. Mas isso resolveria de forma definitiva esse problema, que tem várias situações diferenciadas e cada uma precisa de um estudo específico, por isso tem que ter pessoas exclusivas trabalhando isso. Isso daria muitos empregos, geraria solução de crescimento, porque muita gente com o seu imóvel legalizado pode financiar, quem quer comprar pode receber um financiamento, faria um muro, faria uma ampliação, e tudo isso o município passaria a ganhar depois desse processo concluído e as pessoas teriam o seu documento da sua propriedade. E eu considero isso uma coisa estratégica e fundamental a ser encarada aqui no município. Muito obrigado. Este Orlando Esconce, que foi deputado federal pelo PT e que foi prefeito de Santa Rosa. Aliás, lembra a tua vice, por favor? Sandra Padilha. Professora Sandra Padilha. Eu queria que tu lembrasse, né, de viva voz. Sandra Padilha. PCdoB, não é isso? Aquela coligação. Exatamente. Orlando Sandra foi a primeira mulher vice-prefeita em Santa Rosa. Da história de Santa Rosa. Orlando Esconce, portanto, que governou Santa Rosa de 2009 a 2012.